Meus irmãos, o texto de Ruth 4, do 1 ao 12, vai falar sobre o resgate de Noemi e de Ruth também. E ele diz o seguinte: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia, debaixo da tua proteção, debaixo dos teus cuidados. Senhor, te pedindo que nos guie durante todo o percurso dela, principalmente no início dessa ministração, que possamos, a partir dessas palavras que vão ser ministradas, começar a nossa semana já pensando naquilo que o Senhor tem feito por nós e ainda haverá de fazer. Nos relembra verdades importantes da tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao último capítulo de Ruth. Faltam só 2 ministrações, essa é a penúltima. E se você se lembra do último sermão, que foi terça-feira passada, a história parecia que já estava definida. Boaz disse que resgataria Ruth, na conversa que eles tiveram na eira. A história, Boaz vai ficar junto do monte de grãos, guardando ali depois da colheita. Ruth se deita perto dele, o plano de Noemi. Só que ela vai um pouco além e deixa muito claro para ele: olha, isso aqui é um pedido de casamento. Me resgate, coloque sua capa sobre mim e em sinal de que você será o meu resgatador. Boaz faz isso e ele já tem como certo de que aquilo dali vai se concretizar. Mas essa história tem uma pequena reviravolta, porque há um porém. Boaz não é o mais próximo. No começo do capítulo 3, no versículo 2, Noemi diz: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. E é muito importante a gente observar a escrita do versículo. Ele é um parente próximo, mas o resgatador deve ser o parente mais próximo. E aí acontece que no final do capítulo, nós temos a colocação de Boaz, dizendo que existe um parente mais próximo. E como existe um parente mais próximo, ele tem que conversar com esse parente antes, para saber se ele vai resgatar ou se não. E ele promete que se aquele parente a resgatar, que assim seja feito. Se não, ele o irá
fazer. Então, Ruth tinha agora na mão duas promessas. Boaz vai resolver a situação. É a primeira questão. Ele vai conversar com esse possível ou potencial resgatador. Mas há uma segunda promessa. Além da conversa, se ele não quiser resgatar, Boaz resgatará. Então, de toda forma, ela será resgatada e junto com ela também Noemi. E Boaz é muito correto. Ele consulta essa pessoa para ver se ela vai ter a intenção de assumir a responsabilidade de resgatador. Não é uma responsabilidade tão pequena. Não é todo mundo que quer assumir uma responsabilidade desse tamanho. E é exatamente sobre a resolução desse assunto que trata esses primeiros 12 versículos. E a gente não vai simplesmente contar o que aconteceu, mas a gente vai retirar algumas questões que são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso alimento nessa manhã. Eu dividi em 3 partes essa ministração, e a primeira delas vai do versículo 1 até o versículo 8, que é uma conversa definidora. No início das ministrações, lá no capítulo 1, eu falei que existem momentos que são definidores. Nós passamos por vários deles durante a nossa existência. É preciso tomar decisões importantes que vão implicar, vão trazer impacto em muitas, se não em todas as áreas da nossa vida. E foi num desses momentos que Elimeleque decidiu: vamos aos campos de Moabe. Aqui não tem alimento, vamos para lá. Foi aí que tudo começou. Foi aí que toda essa história começou a acontecer. Se Elimeleque não tivesse tirado o seu povo de Belém e ido aos campos de Moabe, talvez nada disso aqui tivesse acontecido. Mas existe alguma coisa que aconteça ao acaso? Não. Tudo aqui era plano de Deus. E agora é mais um momento definidor. Não tem como. Algo tem que ser decidido, algo tem que ser falado, algo tem que ser direcionado. Boaz precisa resolver a situação para que finalmente ele coloque em ação a decisão que ele já tomou no seu íntimo: se ele não resgatar, eu serei o resgatador. No primeiro versículo ele diz: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz buscava uma solução rápida. Ele não deixou para o mês que vem, não deixou para quando tivesse tempo, não deixou para quando fosse mais adequado. No dia seguinte ele foi à porta da cidade. E por que ele foi para lá? E tudo no livro de Ruth tem um propósito. O fato de colocar a capa sobre ela, o fato de ela deitar-se do lado dele, o fato de ele estar na eira naquele momento, a questão das espigas que vão caindo e que são necessárias que sejam deixadas mesmo para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva. Tudo tem um simbolismo e tudo tem um porquê e um para quê. Então, por quê ou para quê ele subiu à porta da cidade? A porta da cidade era tipo a prefeitura. Tudo se resolvia lá. Transações comerciais, questões jurídicas, acordos eram feitos ali. Por quê? Porque na porta da cidade tinha muita gente, era fácil conseguir testemunhas. E é importante a gente perceber que tudo era feito à vista dos outros, tudo era feito às claras, não existia nenhum acordo feito privadamente, tinha que ser na porta da cidade mesmo. Então ele se sentou ali à porta da cidade e esperou passar aquele potencial resgatador, e isso aconteceu rapidamente. Você provavelmente não tem a mesma versão que eu, então eu vou ter que fazer uma pequena colocação agora. Talvez, se você tem a revista atualizada, depois desse relato de Boaz chegando à porta da cidade, você vai escutar ele dizendo: ó fulano. Mas na minha versão, a NVI, ele diz: meu amigo. Quando ele diz meu amigo, venha cá e sente-se, certamente Boaz sabia o nome desse homem. Se ele sabia que aquele homem era o parente mais próximo dentro do clã de Elimeleque, então ele sabia o nome desse homem. Só que ele não se ocupa em dizer o nome do homem, ele apenas diz: meu amigo, venha cá, se sente. Obviamente,
o escritor do livro de Ruth também não vai se ocupar em tentar descobrir o nome desse homem para relatar. Se Boaz, que é quem está ali como um dos interlocutores dessa conversa, não se ocupa em dizer o nome, é porque de fato ele é irrelevante. Ele não vai ter nenhuma determinação no que vai acontecer depois. A palavra usada de fato no hebraico é algo muito próximo do nosso fulano. Quando você ou não conhece o nome de alguém ou esqueceu, aí é com fulano. Parece que o nome não é tão importante, porque se fosse você lembrava. Você lembra o nome das pessoas da sua família. E por que Boaz, sendo do mesmo clã, não cita o nome? Tem também um porquê de tudo isso. Mas o fulano se senta. Ele se senta para começar a conversa. E ali, aquela conversa começa a ser bastante definidora. O nome do homem não define nada, mas a conversa certamente irá. E ele diz que no versículo 2, Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Na presença de 10 líderes, de 10 anciãos, o assunto iria ser tratado. E é interessante, meus irmãos, que a veracidade de um fato se dava pelo testemunho de várias pessoas. E também qualquer acordo se dava na presença de várias testemunhas. A gente pode até pensar o seguinte: mas se eu tenho palavra, se eu disser a você alguma coisa, você não tem que acreditar? Eu tenho palavra, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, o Deus da verdade. Então, se eu disser alguma coisa, você pode escrever embaixo que eu vou fazer. Mas é assim que acontece todas as vezes? Infelizmente não. Não é que ele esteja duvidando do caráter do potencial resgatador. É porque tudo era feito dessa maneira mesmo. E é bom que as coisas sejam feitas assim, para que a gente evite que haja uma segunda conversa ou algum artifício seja colocado no meio do transcurso dos acordos ou de qualquer situação. Então Boaz, no versículo 3, vai começar a apresentar para esse homem o assunto, a proposta. Qual é a ideia de estar ali sentado conversando com ele? Disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Irmão aqui está sendo colocado como uma forma genérica para um parente próximo. Às vezes a gente utiliza isso até para uma pessoa que a gente não tem parentesco. A gente que normalmente se trata como irmãos, vai comprar pão ali na padaria e diz assim: meu irmão, coloque aí por favor R$1 de pão. E é natural para a gente, porque de fato somos irmãos em Cristo. Há uma proximidade. Então ele fala de Elimeleque como o nosso irmão. Então ele apresenta a situação ao parente, falando dessa primeira parte que lhe caberia enquanto responsabilidade por lei. Dentro da lei do levirato, aquele que fosse resgatador, caso fizesse o resgate, adquiria o pedaço da terra daquele que estava em necessidade. Então ele compra essa terra para que a pessoa que está na necessidade tenha recurso suficiente para continuar a sua vida. Afinal de contas, Noemi está viúva. E quem está trabalhando para sustentá-la é Ruth. A gente lembra no capítulo 3 que Ruth, no primeiro dia de trabalho, leva quase 15 quilos de cevada para casa. Depois do episódio da eira, ela leva mais 36. E assim ela vai sustentando a si e a sua sogra. Mas era importante que aquilo tivesse uma definição. A colheita dura 3 meses e depois? Uma hora acaba. Tudo que foi colhido, uma hora vai acabar. Ela precisava realmente ser resgatada. Então, adquirindo o pedaço de terra de Noemi, aquele local seria preservado como pertencente à família. E Noemi teria como dar sequência à sua vida com os recursos necessários. Além disso, ele diz aqui no versículo 4: pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe adquirir o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. Então, quem poderia comprar
propriedade. Aquele homem, o senhor fulano, que a gente não sabe o nome, ou Boaz, se ele abrisse mão do direito. Hoje, se nós tivermos qualquer tipo de propriedade recebida por herança, se nós quisermos repassar para alguém da nossa família, ou isso se dá através de uma venda, alguém compra a sua parte, ou juridicamente você pode abrir mão com um documento dizendo: ó, eu estou passando através desse documento a minha parte para fulano, eu estou cedendo o meu direito para essa pessoa. Então, além da propriedade, aquela propriedade não somente seria comprada por ele para auxiliar Noemi, é uma ideia que ele tem na mesma hora de dizer: opa, tem uma propriedade, eu vou comprar, vou ajudar Noemi, mas ela pode ser somada aos meus bens depois. Porque aquele homem não tinha filhos, como Boaz também não tinha filhos. Então ele pensa: bom, eu não tenho um herdeiro direto, Noemi também não tem mais filhos, nem tem netos, essa terra vai ser minha, vai ser somada à minha propriedade. Parece ser uma boa coisa. Então, se não houvesse nenhum herdeiro direto, aquilo tudo que pertencia a Elimeleque pertenceria agora a ele. Parecia realmente interessante, parecia o certo a se fazer, parecia rentável, vantajoso. E o homem vai responder no versículo 5, ainda no versículo 4: eu a resgatarei. Quando ele fala eu a resgatarei, ele não está falando de Noemi, ele não está falando de Ruth, porque ele ainda não escutou falar de Ruth. Ele está falando da terra. Eu vou resgatar a terra. O que me chama a atenção aqui é que ele não pensa em beneficiar Noemi, ele não pensa em ser uma pessoa benevolente, uma palavra que vai aparecer durante todos os 4 capítulos e que vai ser depois reconhecida, que vai ser louvada. Não, ele pensa no seu benefício próprio. Eu vou ter mais terras, eu vou ser mais rico, e por essa riqueza eu vou ser reconhecido. As pessoas que buscam fama, recursos, não pensam nos seus semelhantes, elas pensam apenas olhando o mundo como se ele fosse o seu próprio umbigo. Mas Boaz não tinha mencionado ainda todo o plano, toda a proposta. Versículos 5 e 6, ele vai continuar falando. O homem fica animado com a primeira parte. É como se você estivesse lendo um contrato e realmente a primeira página diz todos os seus direitos. Aí você diz: com isso aqui eu vou assinar. Mas agora vem os seus deveres também. Aquelas letrinhas miudinhas, os asteriscos do contrato. Ele não esperou, foi logo dizendo que ia assinar, mas vem mais. Boaz não havia mencionado as responsabilidades para com Ruth. Noemi e Ruth eram praticamente a mesma pessoa. Quando Ruth falou: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, eu vou para onde você for, aquela mesma declaração que a gente faz quando casa. Porque quando casa, a sua casa é a minha casa, os seus bens são os meus bens também. E queira Deus que todos casem dizendo: o seu Deus é o meu Deus também. Que compartilhem da mesma fé. Elas tinham tudo isso em comum, então uma não iria se a outra também não tivesse espaço. Boaz então faz isso no versículo 5, diz: olha, existe aqui também uma pessoa que faz parte do pacote. Quando você adquirir essa terra, vai também junto com ela, no dia que você adquirir a moabita Ruth, você vai adquirir também a viúva do falecido, para manter o nome dele na sua herança. É isso que ele diz no versículo 5. Então ele diz: o resgatador adquire as terras, mas leva junto a viúva do falecido Malom e se casa com ela. Isso é parte também da responsabilidade. Ruth não tinha filhos de Malom. Se assim tivesse, quem era dono de tudo? O filho de Malom com Ruth. Não precisava ir atrás de um parente mais próximo. O neto de Noemi seria o herdeiro, mas não existia.
Orfa não gerou filhos com Quilion em quase 10 anos. Ruth não gerou filhos com Malom em quase 10 anos. Tinha que ir atrás de alguém. Então, como Ruth ainda era jovem, poderia gerar filhos, aquele homem a tomaria em casamento e geraria descendência. Dessa forma, sim, tanto Noemi seria resgatada, o nome de Elimeleque permaneceria na sua terra e Ruth teria sua descendência junto com aquele homem. Só que agora já não parecia tão vantajoso. Agora já não parecia ser a coisa mais certa a se fazer. Aquele homem diz no versículo 6, ele recua nas suas intenções. Nesse caso eu não poderei resgatá-la. Veja que ele é muito direto. Antes ele tinha dito, eu a resgatarei. Ele não titubeou, ele não hesitou. Vendo as terras ali próximas da sua mão, a um custo talvez mais baixo, porque quando nós temos muita necessidade de vender alguma coisa, a gente baixa o preço para vender logo. Então ele disse, eu vou resgatar, pode contar comigo. Foi só saber que existia uma Ruth no meio e mais moabita que ele disse, opa, nesse caso eu não vou poder resgatá-la. Quando ele diz agora, nesse caso eu não poderei resgatá-la, ele não está mais falando da terra, ele está falando de Ruth. Eu não vou poder resgatá-la. Se fosse só a terra, eu a resgatava. Mas nesse caso eu não vou poder resgatar, porque tem Ruth também. Poria em risco a minha propriedade. Veja que ele não pensava no bem de Noemi, ele não pensava no bem de Ruth, ele não pensava no bem de ninguém. Ele pensava nos bens dele. Se eu casar com Ruth, se eu resgatar essa mulher, vou colocar em risco a minha propriedade. Quando você desiste, você passa a responsabilidade para outro. Vai tu, resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ele sabia, porque Boaz tinha falado, só quem tem esse direito é você, e depois eu. Se ele disse, não me interessa mais, dessa forma eu não poderei resgatá-la, resgate você mesmo, já que você tem o direito, exerça-o. O temor podia ser que, caso ele tivesse um filho com Ruth, e aquele filho fosse o único herdeiro sobrevivente, todos os bens dele fossem transferidos para a família de Elimeleque. Nesse caso, o seu risco não era maior do que o que Boaz iria assumir. Boaz tinha campos, Boaz era um homem rico, era um homem influente, e todos os seus campos, nos quais Ruth estava a recolher as espigas, poderiam ir para o seu filho com ela. O risco que Boaz assume é o mesmo que aquele homem poderia assumir, mas a recusa desse parente de desempenhar o papel de resgatador ressalta a bondade e a generosidade de Boaz, porque ele já sabia tudo o que era necessário fazer e mesmo assim tinha se comprometido. Antes de conversar com o possível resgatador, ele já tinha dito, se ele não quiser, eu resgatarei. E é interessante que a generosidade de Boaz é para com as duas viúvas. É óbvio que ele está interessado em casar com Ruth, mas tem o bem de Noemi também. Isso também nos faz lembrar que também foi ressaltada a bondade e a generosidade de Ruth com a desistência de Orfa. Então a gente olha para Boaz agora como um homem bom, generoso, que cumpre sua palavra, porque a gente tem também o parâmetro do outro resgatador para comparar. A gente diz, esse homem aqui desistiu porque viu que não era rentável, não era interessante para os seus negócios. Então Boaz é um homem generoso, porque ele não se interessou com o risco que pode correr. Ainda mais porque não é só a questão de perder os bens ou de passá-los para um outro herdeiro. Ruth, por mais que fosse reconhecida como uma mulher temente a Deus, ainda era moabita. Porque não interessa, você pode morar 40 anos em São Paulo, você pode voltar para cá falando lista e você ainda é paraibano. Ou você pode passar 15 dias no Rio de Janeiro e voltar chiando, mas você continua sendo de Campina Grande. Ela podia passar o resto da vida em Belém de Judá, ela ainda era uma moabita. E qual era a visão acerca dos moabitas? A pior possível.
casar com uma delas e lá na sua própria terra. Quer dizer, você não foi para os campos de Moab casar com a moabita, agora você está recebendo uma na sua própria terra e dizendo: eu vou resgatá-la. Era muito arriscado, e mesmo assim ele estava muito consciente e certo do que deveria fazer. Então isso é ressaltado, da mesma forma que Ruth, com a sua devoção e lealdade a Noemi, tem isso tudo ressaltado quando a gente vê Orfa voltando para a sua terra, para os seus pais e para os seus deuses. Essa atitude desse homem no versículo 6 nos traz aqui duas observações ou aplicações no meio da nossa ministração. A primeira delas: não nos comprometamos com algo se não tivermos certeza que vamos cumprir. De primeira ele disse: eu vou. Não demorou muito, ele disse: não, desse jeito não vou não. Em outras palavras, não diga a alguém: eu vou fazer isso, se tiver qualquer possibilidade de desistência da sua parte. Não diga para uma pessoa: eu vou ficar lá, se você em algum momento pode dizer: não, eu acho melhor não. Eu vou ligar para a pessoa dizendo que eu não vou. Não diga para alguém: eu vou comprar a parte do seu terreno, se você não tiver o dinheiro todo para comprar, se você não tiver realmente a intenção de fazer, porque aquela pessoa já vai contar com a sua palavra. Quando você disser que não vai, que desistiu, isso vai gerar frustração e revolta em alguns casos. Não se precipite em dizer um sim sem avaliar toda a situação. A gente tem uma dificuldade muito grande às vezes de dizer não, mas não é pecado não. A gente precisa dizer não, muitas vezes, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para o bem da nossa família. A gente precisa avaliar todo o contexto. Depois de avaliar tudo, a gente diz: eu posso dizer um sim. Ou avaliar todo o contexto e dizer: é melhor dizer um não. Por mais que alguém não fique tão satisfeito, mas é um não sincero, é um não que foi avaliado, foi pensado. Eu não disse precipitadamente para depois mudar de ideia. Acho que poucas coisas incomodam tanto quanto a inconstância que existe em algumas pessoas de nunca decidirem ou nunca definirem o que realmente querem. Meu irmão, quando é que vai ser a reunião? Rapaz, não sei, pode ser na terça, na quarta ou na sexta, não sei. Defina, meu amigo, eu preciso me organizar. Não sei, eu acho que na terça de 4 horas, não, mas talvez na quarta de 6 horas fosse um pouco melhor. Não sei, talvez se eu marcar tal hora vai faltar mais gente, eu preciso de ter mais gente. Meu amigo, defina, quem faltar depois você fala. Faça, defina uma coisa, seja certeiro no que você quer. Não fique titubeando, porque as pessoas não vão nunca ter firmeza no que você fala. Esse é o grande ponto. Quem teria firmeza no que aquele homem falaria? Ele disse que ia comprar, 5 minutos depois, só de ouvir falar no nome Ruth, ele: opa, não quero mais não. E a gente não pode ser assim. Não podemos ser inconstantes nas nossas palavras e atitudes. E uma segunda questão: assim como o senhor fulano, ou o meu amigo, segundo a NVI, nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Só que eu estou falando bem genericamente, eu não estou dizendo que nós aqui fazemos tudo isso. Genericamente, o ser humano coloca sempre os seus interesses em primeiro lugar. É o nosso modo padrão de pensar e de agir. É claro, por natureza, nós pensamos em como as situações podem ser benéficas para a gente, podem ser favoráveis. É o famoso: o que é que eu vou ganhar com isso? Isso é desde criança. Você diz para o seu filho talvez assim: olha, hoje depois do almoço você vai lavar os pratos. Aí ele pergunta: o que é que eu ganho com isso? Começa a ter uma troca, né? Eles são empreendedores desde cedo. Talvez uma sobremesa a mais, talvez uma hora a mais de televisão, enfim. Mas a gente sempre pensa: o que é que eu ganho? Isso vai me beneficiar em quê?
Eu não posso sair daqui de mãos vazias. A gente sempre quer sair com as mãos cheias e, se possível, também com um saco cheio atrás. É o nosso modo básico de operar. Se eu tiver algum proveito, eu vou fazer. Mas nós precisamos estar mais atentos ao bem que temos deixado de realizar por causa do custo. Eu olho para uma situação e eu preciso fazer o bem para uma pessoa, mas eu penso, mas isso vai me custar muito, então eu não vou fazer. Não vale a pena se sacrificar tanto assim por uma pessoa, pelo amor de Deus. Casar com a Moabita para ajudar Noemi, não, isso não vale a pena. Deixar de estar em casa no sábado à tarde assistindo meu futebolzinho para ir na casa do irmão que arriou a bateria do carro, não vou nada. Ou não. Deixar de estar no domingo à tarde almoçando com os meus para ir fazer feira e montar cestas básicas para quem está precisando. Ou não. É muito sacrifício, vai ser custoso. O que é que eu vou ganhar com isso? Às vezes a pessoa nem muito obrigado me dá. Não é apenas o custo financeiro. Muitas vezes é o custo de tempo ou desgaste que os nossos corações já sofridos, maltratados, nos impedem de agir. Mas, por conta disso, pensando dessa forma, irmãos ficam sem ser cuidados. Pessoas ficam carentes de conselho, ficam largadas. E como cristãos, nós precisamos buscar o bem coletivo e não a satisfação pessoal. Sabe por que o nome daquele homem não foi mencionado? Simplesmente porque ele não é bom. Porque ele não mostrou dentro de si generosidade, bondade, benevolência. Então o nome dele não interessa para nós. Ele não faz parte da história da redenção escrita no livro de Ruth, escrita em todas as páginas das Escrituras. Ele não fez o que de fato um homem muito melhor do que Boaz fez. Então, da mesma maneira que Orfa volta arrependida de caminhar com Noemi algumas milhas e não caminha a segunda com ela e some das páginas da redenção, esse homem nem tem seu nome mencionado. Orfa a gente ainda sabe que existiu. Esse homem é só um fulano que apareceu para dizer um não, que teve a importância de abrir o caminho para que Boaz fizesse o que já estava no seu coração. Só que para renunciar a esse direito ele tinha que fazer algo. Não existia a questão de escrever aqui uma procuração e dizer, pronto, Boaz, toma aqui a procuração, você faz no meu lugar. Não. Existia um simbolismo muito interessante. Versículo 7 ele diz, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava para o outro. Ele tira a sandália e dá para Boaz. Era assim que eles oficializavam os negócios em Israel. Então, quando o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Ali ele sabia, ali ele tinha certeza, realmente esse homem não quer. Agora eu posso fazer o que de fato eu já tinha em mente. Mas eu falei agora há pouco que há um Boaz ainda melhor do que esse primeiro. Há um homem melhor que Boaz. E eu vou dizer por quê no versículo 9 e no versículo 10, que é o nosso segundo ponto. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Boaz anunciou aos líderes e a todos os presentes que assumiria aquela responsabilidade de resgatador, adquirindo não só a propriedade de Elimeleque, mas também o direito de ter Ruth como esposa, mantendo o nome do falecido sobre a herança e garantindo assim a sua posteridade. O amor de Boaz é do tipo que aceita se envolver em situações difíceis, bagunçadas. Não interessava o contexto, ele estava lá para amar. Ele estava lá para ser útil.
disposto a se envolver com circunstâncias potencialmente enlameadas. Mas é uma moabita, não interessa. Mas ela vem de um povo que não tem o mesmo Deus que nós. Não interessa, ela já declarou que o Deus dela é o nosso Deus. Ele não pensou duas vezes em se tornar responsável pelo cuidado de Noemi. Ele não pensou duas vezes antes de se comprometer com a manutenção do nome de Elimeleque, mas também de tomar uma moabita como esposa. Nós sabemos que agora ela não era mais caracterizada dessa forma, porque ela já era reconhecida como uma temente serva do Senhor, uma mulher virtuosa. Foi assim que ele falou sobre ela no capítulo 3. Boaz era um belo homem, mas há alguém melhor, o Senhor Jesus. Ao encarnar, Jesus se colocou numa situação difícil, custosa para ele. Não foi algo simples. Nós temos ali o seu estágio de humilhação. Você vê o Senhor da vida morrendo em sua forma humana. O Deus eterno não tinha nenhuma necessidade fora de si mesmo, mas fez aquilo para o nosso benefício. Ele era de fato um homem adequado para o resgate do seu povo. Somente ele poderia morrer pelos nossos pecados, porque foi o único sem pecados. Ele era o único homem adequado a andar pela terra. Jesus agiu também sem procrastinar. Não foi esperar um momento adequado. Ele agiu na hora certa. Ele contou o custo e seguiu adiante a si mesmo. Assumiu a missão dada pelo Pai de ser o nosso resgatador. Boaz nos mostra isso, nos lembra isso, que Cristo é o nosso resgatador e ele desprezou todo o nosso contexto. Mas eles estavam mortos em delitos e pecados, mas ele nos amou com um grande amor, mas ele teve misericórdia e ele derramou sua graça sobre nós e nos atraiu para si. Isso é o que é o mais importante. O nome de Cristo está em todas as páginas da Bíblia, está em todas as páginas da nossa história e está no nosso coração, porque o nome dele é bom. Assim como é expresso aqui, Boaz, um homem temente a ele, sendo bom. Boaz foi bom por si só? Não. Ele foi impulsionado por Deus a ser esse exemplo de bondade dentro das Escrituras, mas não apontando para ele, apontando para Cristo. E por último, há uma mudança de vida. O resgate vai ser feito. Não tem mais impedimento. Boaz é o resgatador único e suficiente. Então agora há uma mudança de vida de 3 pessoas. Versículo 11 diz: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Veja que o casamento com Ruth gera uma grande expectativa no coração do povo da cidade. Ninguém agora vai mais falar sobre o casamento de Boaz com a Moabita. Agora é Boaz e Ruth, ela tem nome. E vai ter um nome mesmo, porque o nome da família vai ser preservado. Nos versículos 11 e 12, o povo, os anciãos, falam sobre os anseios e as expectativas com essa futura união. Ruth agora tem perspectivas. Quando a gente não tinha Cristo, a gente não tinha perspectivas. Depois de ser resgatado por Ele, nós começamos a ver um futuro à nossa frente. E não é um futuro que vai durar 30, 40, 50 anos, só enquanto a gente estiver nessa terra. A gente tem vida eterna. Isso é totalmente diferente do que o mundo cria de expectativa para si. Expectativas que são geradas
com relação a esse casamento são mais ligadas à terra, o que é que vai ser feito dessa terra, que agora tem um novo dono, mas também com relação à posteridade. Eu falei na última ministração que Boaz não era um jovenzinho. Ruth não foi atrás dos jovens da época para serem seus resgatadores. Ele era um pouco mais velho que ela. Um pouco, estou sendo bondoso, ele devia ter pelo menos 20 anos a mais que ela. Mas mesmo assim, era possível que casando-se com ele, ela pudesse gerar filhos. E é interessante que o versículo 11 cita aqui aquelas pessoas dizendo: faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia. O texto de Ruth não diz em momento algum que ela era estéril, mas pode ser que fosse. Por quê? Porque ela casou-se com Malom e durante quase 10 anos ela não gerou filhos. Então eu posso ter duas visões para isso. Ou ela não gerou filhos pelo castigo de Deus, pelos filhos de Elimeleque terem se dado em casamento com as moabitas, coisa que não era permitido, casar-se com estrangeiras, ou simplesmente ela não podia gerar filhos. Qualquer um que seja o caso, de fato eles dizem que seja feito com ela como foi feito com Raquel e Lia, ou seja, que ela possa gerar filhos. Se ela não podia, que Deus abra sua madre. Se havia um castigo, ele já foi quebrado. Ela agora se rendeu aos pés do Senhor, ela agora está sendo resgatada por alguém que é temente a Deus, e esse casamento é para a honra e glória desse Deus. Que sejam gerados frutos. Boaz então tem novas perspectivas. A primeira mudança é na vida dele. Ele agora também tem novas perspectivas porque ele agora tem uma esposa piedosa. Ele é só um homem rico e influente, solteiro, sem filhos. Tudo que fosse dele ia ficar para quem? Quando você morre, você não tem nenhuma descendência, fica para o Estado. Você não tem para quem deixar. O seu nome se encerra ali, mas o nome dele não se encerraria ali. Ele agora tem uma esposa, poderá ter filhos e ele pode ter uma vida abençoada ainda mais e frutífera. Mas a vida também muda para Ruth, porque agora ela está casada, está protegida e com muitas novas possibilidades. Ela deixou a sua família, a sua terra. Também não é citado quem é seu pai, quem é sua mãe, se tem irmãos ou não, mas Deus agora está lhe dando família, terra e muito mais, que a gente ainda vai ver. E a vida também muda para Noemi, porque agora ela também vai ser protegida e vai ter descendentes. Malom e Quilion, seus filhos diretos, não lhe deram netos, mas certamente os filhos de Ruth serão os netos que ela sempre sonhou. A gente conclui com uma última observação. Potencial resgatador deixou de assumir a propriedade, deixou de assumir Noemi e Ruth, porque ele pesou na balança os benefícios que podia ter e o nome que ele podia fazer em cima disso. E assim como Orfa, que desistiu de acompanhar Noemi anteriormente, ele sumiu da história da redenção graciosa promovida por Deus, relatada nas Escrituras. Agindo de forma contrária, Boaz estava disposto a oferecer de si mesmo, oferecer a sua reputação, que se fosse manchada por comentários maldosos, ele resgatou a Moabita, ele não se preocuparia mais, porque não importa, em última instância, e não deveria importar em primeira instância, o que as más línguas dizem de nós. O que importa é o que Deus pensa de nós. Então as pessoas poderiam dizer, mas ele resgatou a Moabita. Na cabeça dele, ele sentia e tinha a total convicção de que ele não estava resgatando a Moabita, a fugitiva da fome nos campos de Moabe. Ele estava resgatando uma mulher virtuosa, temente a Deus, transformada pelo seu poder, e que seria bênção para a sua vida. Ele oferece da sua riqueza, ele não se preocupa se vai perder os campos, se vai ter um herdeiro direto, se quando ele morrer, as coisas que ele tanto suou para conseguir vão para a família de Elimeleque, ele não se preocupa com isso. Ele oferece do seu tempo para beneficiar os outros e seguir a lei do Senhor. Ruth
elogiada em Belém, nunca fez nada motivada por ser reconhecida em Belém. Ela não seguiu Noemi, porque quando chegasse em Belém, ela ia ser aplaudida. Olha, está vendo? Ela veio junto com a sogra. Ela não deixou a sogra desamparada. Que mulher maravilhosa. Ninguém nem falou com ela. Olharam só para Noemi e disseram: o que é que aconteceu com essa mulher? E Noemi só dizia: me chame Noemi não, me chame de Mara, porque a minha vida é muito amarga e o Senhor trouxe desgraça sobre mim. Era assim que elas chegaram. Ruth não tinha nenhuma ideia de que quando chegasse lá, tudo melhoraria para a vida dela. Ela não sabia nem o que ia acontecer. Ela não sabia se iria ter comida, se a terra estaria boa. Ela não sabia de nada, a não ser que Deus era com ela e com Noemi. Ruth e Boaz fizeram tudo por amor pactual, por amor leal, e essa é a chave. A melhor maneira de você garantir a eternidade do seu nome é abrir mão de si mesmo, é não pensar em si, é não pensar o que é que as pessoas vão lembrar de mim. Não, ninguém tem que lembrar do seu nome, se ele não estiver atrelado ao nome de Deus. Não adianta você ser lembrado como o homem que inventou a lâmpada, se você não for lembrado como aquele que foi guiado pela luz divina. Não adianta você ser o homem que inventou a escrita, se você nunca teve a intenção de trazer acesso às pessoas aquilo que foi escrito com a sua invenção. Então, abrir mão de si mesmo, reconhecer a pequenez que nós temos e nos unir a Cristo como parte da sua noiva. É isso que vai nos tornar o nosso nome eterno, não aqui, mas na glória. O seu resgatador é de quem você precisa. Se você ainda pensa em alguma coisa de si mesmo, esqueça isso e observe que você só precisa do seu resgatador. Como Ruth, que recebeu o nome de Boaz, nós somos a noiva que recebe o nome de Cristo. Nós somos cristãos. Melhor título não há, melhor descrição não há, melhor forma de ser lembrados não há. Que esqueçam o meu nome, até porque ele é grande: Jorge Alberto Martins de Araújo. Que esqueçam o nome de Angélica, que é maior ainda: Angélica Brito Rodrigues Martins de Araújo. Mas que lembrem da gente como cristãos. Que esqueça o seu nome, seu RG, seu CPF, seu cadastro único. Que você não seja lembrado daqui a 200 anos, mas que o nome do seu Deus, o que você pregou, o que você viveu para Ele, seja lembrado eternamente. Que nós façamos tudo, não para receber ovações, louvores, elogios, para ter proveito nas coisas, para obter vantagens. Tudo nós façamos buscando o bem coletivo, fazendo não só o que prescreve a lei, porque Boaz foi bem além disso, todas as vezes, mas indo além, cumprindo o que é a vontade de Deus, trazendo honra e glória para o santo nome dele. Amém?